Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar começando aqui o capítulo 13 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, tá certo? Esse capítulo ele se chama Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, né? Esse tema é uma passagem da Bíblia, né, bastante popular até, né? Mas o que será que Jesus ele estava querendo nos ensinar, né, com essa passagem? Então, existe grande mérito, né, quando a gente pratica uma boa ação, né, sem que a gente se sinta melhor do que os outros, né, por ter praticado uma boa ação, né? E quando a gente oculta isso, né, quando a gente guarda essa boa ação para a gente, isso acaba tendo mais mérito e mostra um sinal de superioridade moral, né? E quando a gente oculta isso para o mundo, a gente está colocando a aprovação de Deus acima da aprovação dos homens, né? E quando a gente coloca a aprovação do homem na frente da aprovação de Deus, né? Quando a gente quer mostrar para as pessoas o quanto que a gente é bom, né? A gente acaba dando mais valor para a vida presente do que para a vida futura, né? E ou talvez não por não acreditar em Deus, né? Muitas vezes. Muitas pessoas só fazem um bem, né, quando tem alguns olhos apontados para eles, né? Quando tem alguém olhando para mostrar que ele é bondoso, né? E quando ninguém está olhando, essa pessoa acaba não dando às vezes nem uma moedinha para quem precisa, né? Por isso que Jesus disse: os que fazem o bem com ostentação já receberam sua recompensa. Né? Jesus está querendo dizer que o homem que faz, né, a sua própria glorificação na terra, né, pelo bem que já pratica, já pagou a si mesmo com o seu próprio orgulho. Né? Então, e quando Jesus disse não saber a mão esquerda o que dá a mão direita, né, isso simboliza a importância da modéstia, né, da humildade. Né? Só que tem pessoas que possuem uma falsa modéstia, né, que oculta a mão em que dá, mas que tem o cuidado de deixar sempre um pedacinho daquela mão, né, à mostra, para ver se alguém está olhando para ele, né? E eles acabam ficando satisfeitos, né, quando sabem que alguém está vendo essa pessoa praticando uma boa ação, né? Quando alguém está vendo ele praticar o ato de boa ação. E praticar o bem sem se atentar, né, sem se contemplar, tem duplo mérito, né, na visão de Deus. Porque além de ser caridade material, né, ela também é uma caridade moral, né, porque protege a imagem do beneficiado, né, e protegendo a dignidade dele. Porque a verdadeira caridade, né, ela é delicada, né, ela não vê o benefício, né, que está sendo feito, ela evita a aparência de causar o constrangimento. Então, quando a gente pratica uma caridade, a gente tenta encontrar palavras amáveis, né, onde o intuito é deixar a pessoa que está recebendo a caridade à vontade com a pessoa que está oferecendo a caridade. Né? Enquanto a caridade orgulhosa, ela acaba esmagando a pessoa que está recebendo a caridade. Né? Muitas pessoas elas se lamentam, né, em não conseguir fazer todo o bem que gostaria de fazer, né? Muitas vezes por falta de recursos financeiros suficientes, né? E muitas pessoas dizem que gostariam de possuir riqueza para poder ajudar o próximo, né? Isso é lógico que a intenção dessas pessoas é muito louvável, né? Muitas vezes até sincera, né? Mas será que essas pessoas que desejam a riqueza, né, para fazer o bem para o outro, né? Não preferiam poder começar a utilizar essa riqueza para si próprio, né? Para benefício próprio, né? Só que infelizmente as pessoas elas sonham com os meios mais fáceis, né? Mais rápidos de enriquecer, né? Ou de conquistar as coisas, de conquistar as pessoas, né? Então elas acabam utilizando o espíritos como o princípio de alimentar o ego, né? Ou para algum benefício próprio, né? Mas certamente essas pessoas ainda não conseguiram entender a finalidade do espiritismo e muito menos a missão dos espíritos, né? Que Deus permite que acabe se comunicando com os homens, né? Que se comunique com a gente. Então tem uma passagem de Jesus onde ele está observando as pessoas colocarem dinheiro dentro dos cofres das ofertas, né? E tinha muitas pessoas ricas que acabavam colocando muito dinheiro nesses cofres. Mas uma hora veio uma senhora, né, e colocou só duas moedinhas de 10 centavos lá dentro. Então Jesus acabou chamando a atenção dos discípulos e disse assim: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os antes puseram sua dádiva no cofre, porque todos os outros
deram do que sobra, ao passo que ele deu do que lhe faz falta. Deu mesmo o que tinha para o seu sustento, né? E essa passagem é bem interessante de se refletir, né? Porque Jesus ele acaba ensinando para a gente que aqueles que desejam fazer o bem, né, mas se encontram limitados, né, pelas circunstâncias que saem do nosso controle, né? No caso dessa passagem foi a falta de dinheiro, né? As pessoas acabam tendo mais mérito na visão de Deus do que quem não precisa se esforçar, né, para praticar o bem, né? Porque para Deus a intenção e o esforço ele tem valor, né? Independente do resultado final. Né? Para Deus o importante é a generosidade, é o sacrifício que alguém faz ao dar, né? Ao invés do valor e a quantidade do que é dado. Então essa passagem ela pode ser uma mensagem até inspiradora, né? Para as pessoas que querem fazer a diferença na sociedade, né? Mas que se sentem imponentes, né? Diante das dificuldades que a gente encontra, né? Durante a vida, né? E mesmo sabendo que a gente não pode resolver todos os problemas do mundo, né? Ainda assim a gente pode fazer uma diferença significativa, né? Quando a gente faz o que a gente pode, né? E o que está dentro do nosso limite, né? Que é melhor do que não fazer nada. Então, às vezes a gente fica desanimado, né, pela quantidade de problema que a gente acaba enfrentando durante a vida, né, achando que os nossos esforços eles são insignificantes, né, mas pensando assim a gente acaba negligenciando nossas pequenas ações, né, que mesmo assim pode ser significativo para pessoas que a gente ajuda, né. Quando a gente se concentra, né, no que a gente pode fazer e não no que a gente não pode fazer, né, a gente acaba encontrando maneiras de fazer uma diferença positiva. E com isso a gente acaba contribuindo, né, para uma construção, né, para uma sociedade mais justa, mais sensível. E não é só com dinheiro, né, que a gente pode ajudar o próximo, né? As pessoas que desejam ser úteis sempre acabam encontrando várias ocasiões, né, de conseguir ajudar o próximo, né? Sem ser pelo lado financeiro, né? Porque cada pessoa ela nasce com um dom, né? E esse dom faz com que as pessoas tenham mais facilidades em executar determinada coisa, determinada ação. Então, fazer algo para o próximo, né, naquilo que a gente realmente é bom, né, tanto com trabalho físico ou tanto com palavra, né, mas com foco em diminuir o sofrimento moral ou físico de alguém, né, isso é uma forma de ajudar o próximo. Então, o intuito desse capítulo, né, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, ele acaba destacando a generosidade, né, sem o interesse pessoal, né? Jesus ele fala para a gente ser discreto nas nossas generosidades, né? Que nem a nossa mão esquerda tem que saber o que a nossa mão direita está dando. Né? Lógico que essa é uma analogia, né? E é uma maneira da gente dizer que a generosidade ela deve ser feita sem nenhum tipo de ostentação, né? E que a verdadeira generosidade é aquela que é dada sem esperar nada em troca. Então Jesus ele ensinou para a gente que o verdadeiro valor da generosidade não está na quantidade ou o valor que é dado, né? Mas sim na intenção, né? Ou na maneira de como é feito. E quando a gente dá sem o interesse pessoal, a gente pode ter a certeza que a gente está fazendo a coisa certa, né? E contribuindo, né, para um mundo mais justo, uma sociedade mais justa. Beleza, pessoal? Então, essa daqui foi a mensagem aqui desse capítulo, né? Sobre a generosidade, sobre a caridade até com o próximo, né? E agradeço a todos que chegaram até aqui, né? E que essa pequena mensagem ela tenha chegado e conseguido, né? Introduzir algo de novo dentro de cada um. Beleza, pessoal? Agradeço a todos que chegaram até o final e vejo vocês então no próximo capítulo. Valeu!